Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente tem um programa especial, como toda semana, a gente vem trazendo um convidado para comentar algum assunto que esteja aí na boca do povo ou que esteja sendo comentado no noticiário. E hoje a gente vai falar de um assunto que acredito eu que seja de interesse de todo mundo e inclusive interesse do nosso bolso aqui, do bolso do trabalhador brasileiro, porque a gente vai falar de tarifa zero. E a gente trouxe um convidado muito especial para conversar sobre esse assunto com a gente, que é o professor Roberto Andresi. Ele vai participar aqui do programa conosco para discutir como é que fica a viabilidade dessa proposta, quais são aí os mitos também que a gente tem que desconstruir em relação a isso e tirar as dúvidas de todo mundo em relação a esse assunto que é tão importante de ser discutido. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Débora. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, professor. Vamos começar tirando o elefante da sala, porque eu acredito que essa pergunta é a que a nossa audiência está se fazendo, e principalmente quando se fala de transporte de graça. Inclusive, nessa semana, uma matéria estampou a capa do Estadão falando justamente sobre esse assunto, chamou o assunto de bomba fiscal. Por outro lado, a Haddad se pronunciou também, falando ali que precisaria da neutralidade da proposta para que ela pudesse acontecer. E o estudo de vocês mostra que é possível zerar a tarifa, inclusive nas grandes cidades, sem criar novos impostos, sem tirar dinheiro da saúde ou da educação. E o segredo estaria ali em reformar o Vale Transporte e meio que trazer um modelo que já é utilizado fora, utilizado na França, por exemplo, desde os anos 70. Então explica para a gente como é que essa troca funciona e por que ela seria vantajosa até para o pequeno empresário que hoje sofre pagando ali o Vale Transporte do funcionário. Perfeito. Vocês estão me vendo aí, né? O que acontece na situação do Vale Transporte brasileiro é que é uma lei que se inspirou nesse modelo francês, mas ela acabou, por várias razões, ficando mal desenhada. O que o Vale Transporte tem alguns, né, erros de desenho da lei. Um é que ele coloca a contribuição para o Vale Transporte vinculada ao valor da tarifa. Parece lógico, mas na verdade é ilógico porque a gente está pensando numa contribuição das pessoas jurídicas para o transporte público. E aí você acaba penalizando os municípios que praticam uma tarifa baixa. Então, se o município consegue reduzir a tarifa com maior eficiência, etc., ele arrecada menos, né, com esse setor das pessoas jurídicas. O segundo problema é você debitar uma parte do salário dos trabalhadores, o que tira o poder de compra, né, dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores de renda mais baixa, que tem até 6% do seu salário debitado pelo Vale Transporte. E o terceiro problema é que ele é obrigatório, né, para o empregador, mas ele é facultativo para o empregado. Então, a pessoa que trabalha numa empresa, ela escolhe se ela quer solicitar ou não o Vale Transporte. O que a conjunção desses três elementos faz, né? Primeiro, ela afasta e cria uma situação mais difícil para trabalhadores que moram longe das regiões centrais, porque pode ficar mais caro o custo de deslocamento deles e eles acabarem sofrendo algum tipo de preconceito, né, na hora da contratação, não por questões pessoais, mas pelo fato do local de moradia onerar mais para aquele emprego, né? Mas faz principalmente com que o trabalhador que ganha salários a partir de 2 ou 3 salários mínimos não escolha contribuir com o Vale Transporte. Porque se você ganha R$ 4.000 e 6% do seu salário pode ser debitado, isso são R$ 240. Isso é quase que todo o Vale Transporte. Não vale a pena para aquele trabalhador contribuir. Então, o que esse resulta? Resulta que você tem os trabalhadores de salário mais baixo todos contribuindo com o Vale Transporte, os empregadores, muitas vezes, aqui em Belo Horizonte, eu vejo pagando R$ 400, R$ 500 por mês, porque a pessoa pega 2 ônibus para ir e voltar. E os salários médios e altos não contribuindo. Então a gente tem uma base arrecadatória muito menor do que poderia ser.
A gente sabe que o Vale Transporte arrecada hoje aí cerca de 25 a 30 bilhões por ano, mas poderia arrecadar muito mais se todos os empregadores contribuíssem, inclusive o setor público. O meu empregador, né, eu sou professor da UFMG, mas também a Receita Federal, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, todos esses empregadores poderiam contribuir muito mais com o sistema de transporte. Então, quando a gente aplica esse modelo, né, agora trazendo para a sua pergunta, a gente aplica esse modelo que existe na França desde 1971, chamado Versement Transport. Ele funciona da seguinte maneira: os empregadores todos vão contribuir para o transporte com uma taxa fixa, não tem variação. Não tem que fazer cálculo, não tem variação de onde o empregado mora, é sempre uma taxa fixa, mais ou menos no valor do Vale Transporte hoje. Mas você vai ter 9 descontos por CNPJ. Então, você tem uma empresa com 9 funcionários, você não paga com até 9 funcionários. Você tem uma empresa com 20 funcionários, você paga por 11. Sempre tem um desconto de 9 taxas. Aplicando esse modelo no Brasil e colocando, né, o cálculo com todas as empresas e os empregados que existem no país hoje, nos 700 municípios com mais de 50 mil habitantes, seria possível arrecadar 80 bilhões de reais aplicando esse modelo. Isso é mais que suficiente para financiar a tarifa zero, já considerando o custo atual e o aumento de demanda. Então, o governo tem uma oportunidade única nas mãos e o mercado, né, para concluir essa primeira parte da pergunta, o mercado não precisa ficar preocupado, como a gente tem visto aí na capa de jornais e tal. Porque não é possível implementar essa política somente ajustando uma política hoje de arrecadação que é mal desenhada, sem criar um imposto novo e sem disputar recurso do Tesouro. E até trazendo um pouco aqui para a vida real, para a realidade das pessoas, muitos brasileiros, e o estudo de vocês aponta isso, muitos brasileiros compraram a moto ali até como uma forma de liberdade. E o estudo mostra que a venda das motos explodiu, subiu 58% em 10 anos, enquanto o ônibus foi perdendo espaço, perdeu quase 30% dos passageiros. A gente sabe que hoje o ônibus é caro, é demorado. Se a gente zerar a tarifa no futuro, isso seria suficiente para convencer, por exemplo, o trabalhador, a pessoa que sai de moto, a deixar o transporte em casa? Ou a gente corre o risco de ter um transporte gratuito que continua vazio porque é considerado lento e desconfortável? Perfeito, essa pergunta é muito importante. A gente pode respondê-la olhando para as cidades que implementaram tarifa zero. Calcaia, que é a maior cidade no país com tarifa zero, ela tinha 18 mil viagens por dia no transporte público. 18 mil passageiros rodando a catraca, pagando R$ 4 por viagem. Depois que ela implementou a tarifa zero, ela chegou a 90 mil viagens por dia. Então, você vê o tamanho da demanda reprimida, né, do número de pessoas que optaria por esse modo de deslocamento, mas não opta porque a tarifa não é competitiva, porque ou você não tem recurso para pagar a tarifa, ou o seu dinheiro se aplica melhor pegando uma moto ou Uber Moto, etc. Então, a gente, nas cidades com tarifa zero, essa taxa de aumento da demanda de 3 a 4 vezes, ela é bem recorrente. A gente viu em São Caetano do Sul, em várias cidades que implementou a política. De outro lado, a gente precisa também tornar o ônibus mais rápido. E para isso, a principal política ela nem é complicada, ela é simples, mas poucas prefeituras têm assim, a coragem mesmo de fazer, porque é uma disputa, né? Que é criar os corredores exclusivos de ônibus, né? Aquela faixa em que somente o ônibus pode circular, em que se o automóvel entrar ali, ele recebe uma multa. Quando você faz isso, a velocidade do transporte público ganha, e aí você passa a ter 2 atratores para a pessoa deixar o carro ou a moto em casa e ir para o ônibus, porque é de graça, ou é mais barato, e porque você chega mais rápido, né? Você não fica no engarrafamento. Com essas duas políticas sendo conjugadas, a gente consegue recuperar muito passageiro que hoje está em moto, gerando, né, se arriscando em acidentes. A gente tem uma epidemia de acidente de moto no Brasil, ou está em automóvel, né, gastando um recurso que é caro principalmente para classe C, né, para classe média brasileira, e que também está gerando congestionamento, poluição, né, deseconomia urbana, perda de tempo de todo mundo. Então, tem um benefício coletivo quando a gente consegue trazer as pessoas para o transporte público. Eu acho que isso, até né, pensando nesse aumento que pode acontecer de demanda, acho que isso leva até para um medo muito comum que pode estar, inclusive, no imaginário da nossa audiência, que vai pensar, pô, mas se pagando R$ 5 o ônibus vem lotado, imagina se for de graça, eu vou virar ali uma sardinha
espremida naquela lata do ônibus. E vocês falam disso num ponto que eu considero, no estudo, vocês tocam nesse ponto que eu considero importantíssimo, que o problema hoje é o empresário do ônibus que ganha por passageiro. Então, para ele, o ônibus cheio ali é sinônimo de lucro. Como a proposta faria essa mudança de lógica e como garantir que com a tarifa zero o empresário vai colocar mais ônibus na rua e não só lucrar com esse veículo lotado, como é o caso hoje? Hoje a gente tem quase que um bônus superlotação, né? Quer dizer, quanto mais cheio tiver o ônibus, mais o empresário de ônibus ganha. Isso está errado, porque você tem que contratar essa empresa de ônibus pelo custo que elas têm. Então, se o custo é motorista, é óleo diesel, ou ônibus elétrico, né, energia elétrica, gasto de pneu, empenho da frota, etc., isso tudo tem que ser calculado e gerar um custo por quilômetro. Nas 140 cidades que tem tarifa zero no Brasil, todas hoje em dia pagam por quilômetro. Você não tem mais essa relação confusa entre passageiro e custo, porque passageiro não é custo. Se o ônibus circular sozinho ou circular com 30 passageiros, o custo para a empresa é o mesmo. A variação é mínima, né? Por causa do peso do ônibus, um tempo de parada um pouquinho maior. Mas o custo mesmo são os outros elementos. E quando você então passa a implementar essa política em que a empresa é remunerada pelo serviço prestado, por quilômetro rodado, o interesse do empresário de ônibus se inverte. Ele passa a ter, por interesse empresarial dele, ofertar mais, porque para ele ele não vai aumentar a receita ou aumentar o lucro dele ofertando menos, como ele faz hoje em muitos casos. Então ele passa a ter interesse de ofertar mais, mas a prefeitura tem que sempre regular essa demanda. Mas essa é a maneira correta de se contratar empresas de ônibus, de ofertar um serviço melhor para a população. Claro que quando você faz tarifa zero, você tem que aumentar a oferta, porque tem mais gente usando. Mas não tem que aumentar a oferta no tamanho do aumento de demanda. Então, eu falei que em Calcaia, por exemplo, cresceu em 4 vezes o número de passageiros nos ônibus, mas a oferta cresceu cerca de 50%. Por quê? Porque a maioria das pessoas passa a usar o transporte público no horário de entrepico, às 10 da manhã, 11, 9, às 3, 4, 5 da tarde, antes dos horários de pico. Porque essas pessoas, em geral, são pessoas que estão fora do regime CLT, que têm essa possibilidade, que se deslocam pela cidade para trabalhar com trabalho informal, como prestadoras de serviço, ou para resolver um problema, uma questão burocrática, ou ir a um posto de saúde, ir a um hospital, levar um filho na escola. Várias situações que você consegue circular fora do horário de pico. Então, o que a gente vê nas cidades com tarifa zero é que naquele horário que o ônibus circulava vazio, que ele estava assim 10 da manhã, você olha pela janela, vê um ônibus com ninguém, ele está cheio. Então, você tem um aproveitamento melhor daquele recurso que está sendo oferecido para a sociedade. E voltando um pouquinho na matéria que acabou estampando a capa do Estadão, a matéria chamou a atenção para uma guerra dos números, falando que a Confederação Nacional dos Municípios fala em 200 bilhões para custear a gratuidade, a NTU, que representa as empresas de ônibus, fala em 90 bilhões e o estudo da UNB aponta 80 bi. Existe uma diferença aí, se a gente pegar esses 3 números, de 100 bilhões entre o que os municípios falam e o que foi calculado. Essa diferença gigantesca é gordura, ineficiência ou é o preço daquela famosa caixa preta do transporte? O estudo aponta que falta transparência e auditoria nos dados da empresa, das empresas no geral, né? Então, hoje, o poder público sabe de verdade quanto custa rodar um ônibus no Brasil? Ou o governo está refém do que se chama ali de máfia dos transportes, que acaba inflando o número, tenta lucrar mais ou até barrar essas mudanças, inviabilizar as mudanças? Perfeito. A gente é um setor que historicamente foi muito mal formado, né? Ele foi formado durante a ditadura e com grande protagonismo das empresas privadas e com pouca regulação municipal. Então a gente carrega ainda o resultado, né, desse histórico de formação de um setor pensado como quase que um nicho de mercado entregue ao setor privado com baixa regulação. Então a gente precisa sim de melhorar nosso sistema de transparência, de dados. Isso está às mãos do governo federal. O governo federal já tem um sistema de dados de mobilidade urbana que está no Ministério das Cidades e basta uma política um pouco mais incisiva para que, né, os municípios, se obrigue os municípios a subirem os dados,
sob penalização de que senão não recebem algum tipo de incentivo, para que o governo tenha os dados, né, de uma forma muito consolidada. No nosso estudo, né, da UNB com o FMG e USP, nós fizemos um cálculo bastante aprimorado, tentando olhar para a quilometragem, para a produção, né, de cada um desses 700 municípios, tentando pegar dados muito detalhados, e acaba que ele ficou próximo da NTU. Porque a NTU, com 90 bilhões, eles estão falando da tarifa zero nacional em todo o Brasil. E a gente chegou em 78 bilhões para os 700 municípios com mais de 50 mil habitantes. A gente sabe que com menos de 50 mil habitantes a gente tem pouca oferta de transporte, mas tem também. Então a gente está numa proximidade ali. Mas sem dúvida é um setor que precisa ser aprimorado na perspectiva da gestão pública, da regulação e da transparência de dados, e o governo federal tem condições de fazer isso no curto prazo, inclusive para desenhar de uma forma mais detalhada uma política de tarifa zero. E pensando até nesse curto prazo, quase ali como um futuro mais próximo, vocês não estão propondo aqui, né, uma revolução do dia para a noite, e até o estudo sugere um começo gradual para isso, um começo gradual do Programa Nacional. Já para 2026, começando com alguns investimentos ali de 5 bilhões para testar modelo em algumas cidades escolhidas. Que tipo de cidade seria a candidata ideal para esse primeiro teste? Você falou aí de algumas cidades, né, com dos 50 mil habitantes, tudo. Seria esse o primeiro passo? Seria uma capital, uma cidade média? Onde a gente poderia ver esse laboratório acontecer primeiro? Até com uma vitrine para o restante do Brasil. Eu acho que é possível implementar esse laboratório em diversos contextos. No estudo, a gente joga luz nas regiões metropolitanas em que há integração tarifária, né? Porque isso fica mais... Você já tem um sistema integrado entre aquela capital e o acesso às cidades do entorno. Então, ali, Recife, Aracaju, Goiânia, né, regiões metropolitanas que poderia haver uma implementação mais fácil. Mas é possível você trabalhar com cidades médias. Vamos pensar, Juiz de Fora é uma cidade que a prefeita apresentou o projeto de tarifa zero e está na Câmara de Vereadores, quer dizer, esse debate já está acontecendo. Ou mesmo Rio de Janeiro é uma cidade em que o prefeito é o presidente da frente de prefeitos, né, e está à frente de um debate de mobilidade urbana. Estão fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro em torno de melhoraram muito a licitação, eles não estão mais pagando daquela forma que a gente falava, pagando por passageiro, estão pagando por quilômetro, quebraram a licitação. Quer dizer, o Rio de Janeiro está fazendo um trabalho regulatório e de gestão do transporte interessante que permitiria implementar uma tarifa zero, talvez com mais transparência, mais facilidade de controle desses dados e dos gastos públicos. Acho que cabe ao governo federal fazer essa avaliação, mas no estudo a gente traz um pouco esses cenários. E até entrando um pouco, né, naquela proposta das empresas, como é que elas contribuiriam, né, com o número ali de funcionários, isso acaba isentando boa parte de empresas pequenas e cobrando mais das empresas que vão ter mais funcionários, cobrando das maiores. Isso pode ser muito ali inteligente e tudo, mas a gente sabe que, inclusive, quem tem poder político e econômico no Brasil são grandes corporações, inclusive no Congresso. E essa proposta do Programa Nacional, começando ali, mirando já em 2016, pensando nesse cenário, você acredita que tem capital político em Brasília no ano eleitoral para aprovar a mudança? Uma mudança que vai mexer no bolso dessas grandes empresas que têm esse poder político e econômico e têm seus representantes ali no Congresso, mesmo que desonere a folha de pagamento no longo prazo? Então, ali talvez um casamento do curto e longo prazo, como é que fica essas empresas que acabam tendo lobby no Congresso? Elas vão aceitar, na visão de vocês, mais facilmente isso no curto prazo, mesmo que vá desonerando no longo? A gente viveu esse debate da tarifa zero em Belo Horizonte. Nesse momento, a gente conversei muito com entidades patronais. E mesmo grandes supermercados hoje, eles gastam R$400 de vale transporte por funcionário por mês e ainda contratam uma empresa terceirizada para fazer a gestão desse vale transporte para evitar fraude, que o funcionário coloque o endereço errado para ter um vale transporte maior. Então, é uma dor de cabeça para esse setor. E o que o que a proposta faz, ela não cria um gasto novo para esse setor. Ela simplesmente
modifica esse gasto, cria um novo Vale Transporte. Ao invés de você, o empresário, pagar o Vale Transporte, contratando o bilhete direto da empresa, ele paga uma taxa para o governo, que o valor estimado está muito parecido. Foi estimado em R$ 250 por mês por funcionário. Quando você desonera até 9 funcionários por empresa, 83% das empresas ficam isentas dessa taxa. No entanto, você está abrindo mão de somente cerca de 20%, acho que um pouquinho mais, 25% das contribuições. Então, um saldo em que você também não está onerando tanto os que estão contribuindo. Eu acredito que é muito parecido com o que o governo fez na reforma do imposto de renda. Quer dizer, para você desonerar a base da sociedade, tanto os trabalhadores quanto o pequeno empreendedor, você faz com que aqueles que têm mais condições contribuam um pouquinho a mais, mas não é nada de exorbitante. A gente não está falando aqui de nenhuma revolução, nem de uma taxação ultra, né, nem de um imposto super alto para esses grandes. É algo parecido com o que já se gasta hoje. E pensar também que o setor público hoje não contribui. Então, ou contribui muito pouco. Então, o setor público vai passar a dividir essa conta com o setor privado. A gente não está falando somente do setor privado, a gente está falando de todos os empregadores, todas as pessoas jurídicas que empregam, contribuindo para financiar o transporte no Brasil todo, com uma taxa que é muito parecida com o que se gasta no Vale Transporte. A gente viu recentemente prefeitos de cidades que adotaram a tarifa zero tiveram uma taxa de reeleição altíssima, quase de 89%. É uma medida que indiscutivelmente é muito popular. Esse tema deixou, inclusive, muitas vezes de ser pauta da esquerda e passou a ser trunfo de centrão, né? Foi ali cooptada por esse centrão, gestores até mais conservadores. A tarifa zero corre o risco de virar uma medida implementada de qualquer jeito para ganhar voto, sem planejamento técnico e fontes de custeio, como a CTP que vocês desenharam. Como a gente blinda isso? Como a gente blinda essa política pública? E aí eu já quero até pegar uma dúvida aqui da audiência para pegar um gancho, porque eu vi que ela apareceu com recorrência. É como esse planejamento também englobaria os motoristas e os trabalhadores dos ônibus para eles não entrarem num sucateamento também. Então eu já faço as duas perguntas juntas. Quando eu conversei com os motoristas de ônibus de cidades com tarifa zero, estão todos muito satisfeitos, porque eles não têm que lidar mais com dinheiro, gestão de dinheiro ali, né, o risco de ter algum problema, faltar, e também com risco de assalto, e nem com controle de passageiros, que é uma dor de cabeça, para o motorista ter que ficar gritando para o passageiro que ele não pode pular a catraca e tal, brigando com o passageiro, etc. Então eles ficam todos muito satisfeitos com essa mudança. Como geralmente tem aumento de oferta, você acaba gerando mais emprego, né, para os motoristas. Agora sim, a gente precisa de uma regulação nacional. Então, porque até estou vendo aqui imagens de Maricá. Maricá é uma cidade em que a tarifa zero é muito bem implementada, é um município com mais recursos e que tem uma gestão que tem uma empresa pública de transporte, eles têm uma gestão bastante avançada, assim, em qualidade de regulação, oferta, controle de horários, etc. E tem outros municípios que não têm essas mesmas condições ou não executam a política com os mesmos critérios. Então, o governo federal implementar a tarifa zero, criar esse subsídio, criar esse sistema que foi colocado no estudo, ele tem todas as condições de condicionar os repasses aos municípios à entrega de padrões de qualidade do transporte, de transparência de dados, de utilizar sistemas de acompanhamento por GPS, de fornecer número máximo, né, tá cumprindo o número máximo de passageiros por metro quadrado. Enfim, criar critérios de desempenho, obrigar os municípios a cumprirem esses critérios de desempenho para receberem os recursos. Então, a maior vantagem de se estruturar uma política nacional é garantir com que a política em cada município respeite padrões mínimos de qualidade, coisa que a gente não tem hoje. A gente tem 138 municípios, tem experiências muito interessantes, mas cada um executa a política à sua maneira, sem um sistema regulatório que garanta que todos eles respeitam padrões mínimos de qualidade. E acho que aqui para a gente já encaminhar para o final e fechar essa conversa, até retomando um pouco do que você falou lá no comecinho da entrevista, eu queria que você ajudasse a audiência a imaginar uma coisa que o estudo acaba abordando ali, que é a tarifa zero colocar mais dinheiro no bolso das famílias. Em Belo Horizonte, 20% da renda dos mais pobres vai para transporte.
mas também, né, seguindo naquela linha de reduzir os acidentes e a poluição. Se tudo der certo e a gente conseguisse implementar esse modelo, como você visualiza a alma das cidades daqui a 5 ou 10 anos e o que muda nessa dinâmica de uma metrópole quando a catraca deixa de ser uma barreira e deixa de pesar também no bolso, porque fica mais renda disponível para a população, inclusive girar a economia ali quase num efeito multiplicador. Perfeito. O que a gente vê nas cidades com tarifa zero é uma mudança social muito intensa, para a população mais pobre, principalmente. Pessoas que não iam ao posto de saúde fazendo suas consultas, pessoas que não iam ao centro fazer compra no supermercado, que o dinheiro da passagem fazia diferença para fazer coisas básicas, ir a um curso noturno, visitar um parente e visitar um parque, um equipamento público de uma cidade. Em Calcaia, no Ceará, eu conheci pessoas, ali é uma cidade praiana, município litorâneo. Eu conheci pessoas que nunca tinham ido à praia, porque moravam mais na região interiorana do município, que dá alguns quilômetros da praia, e que nunca tinham tido a oportunidade de ir à praia, porque aquele dinheiro sempre faltava para outra coisa. E esse impacto no comércio, que você pergunta, ele já é documentado em pesquisas. Vários desses municípios relatam pela própria prefeitura ou pela Câmara de Dirigentes de Lojistas aumento de venda no comércio após a tarifa zero. E um estudo da FGV, que comparou 52 municípios que implementaram tarifa zero até 2022, com 2.700 que ainda cobram passagem de ônibus no Brasil, mostrou que os municípios que implementaram tarifa zero tiveram 3% de aumento de empregos, 7% de aumento de empresas e 4% de redução de emissões. Então, a gente está falando de um estudo muito concreto, comparando muitos municípios, utilizando essas metodologias econômicas, né, da econometria, muito sofisticadas ali, que chegou a essa conclusão que, devido à tarifa zero, esse impulso na atividade econômica foi tão significativo. A tarifa zero, ela é um libertador da vida cotidiana e ela aponta para um futuro em que as pessoas tenham oportunidades mínimas de acesso ao território igualadas, a pessoa poder procurar emprego, a pessoa poder ir à consulta de saúde. A gente tem falta de consulta de saúde, assim, ausência. A fila do SUS é grande, a pessoa está lá na fila, espera um tempão, depois ela não vai fazer a consulta, porque ela teria que pagar a passagem, né? Ela deixa de fazer um curso, ela deixa de se qualificar. Então, a tarifa zero é um pouco o básico para você permitir que a igualdade de oportunidades na sociedade e que as pessoas possam circular mais, consumir mais, se desenvolver mais, aconteça. Professor, muito obrigada. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Infelizmente, o programa está chegando ao final e quero convidar você a deixar últimas palavras para a nossa audiência, um recado, caso queira. A gente está entregando, né? Entregamos para o governo federal esse estudo, para a Secretaria da Presidência da República, para o Ministério da Fazenda. Sabemos que o estudo vai chegar na Presidência da República e não acreditem na Faria Lima e nos grandes jornais quando eles disserem que é impossível e tal. Aqui a gente tem um estudo muito sério que está mostrando para o governo, agora está nas mãos do ministro Fernando Haddad, dar os próximos passos para essa política. Professor, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vocês estão em mais do que excelente companhia com os nossos vizinhos de cima. William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para trazer o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijo e até amanhã. As IAs genéricas aprenderam com a internet e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. Oi, gente! Toda terça-feira, às 19 horas, tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists.
Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas, o que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor!